Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Este é o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Neste canal, buscamos, em análises de pesquisadores e depoimentos de imigrantes, abrir um debate sobre o que está sendo e o que poderá ser da mobilidade humana em nossas sociedades. Vocês poderão escutar agora, neste episódio, a apresentação e a discussão de textos publicados no nosso site, na série Mobilidade Humana e Coronavírus, no mês de abril. São artigos escritos por diversos especialistas e textos feitos a partir de entrevistas com migrantes no Brasil e no mundo. Neste primeiro episódio, abordaremos diversos temas como fronteiras, xenofobia, gênero e a própria mobilidade. Com isso, você fica sabendo tanto dos assuntos trazidos por esses textos, ao mesmo tempo que entra em contato com os debates gerados por esse conteúdo. Eu sou Thiago Haru Santos, antropólogo e pesquisador do Museu da Imigração. Eu sou Núria Margarida Carvaça, psicóloga social e educadora do Museu da Imigração. E eu sou Guilherme Ramalho, sou comunicador e educador do Museu da Imigração. Vamos? O artigo que abre nossa série de colaborações tem como título O que o vírus fala de mim, do outro e do nosso mundo atual, de autoria de Silvia Dantas, psicóloga social, intercultural e psicanalista, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo. No texto, Silvia discorre sobre o preconceito despertado pelo vírus contra pessoas de fenótipo asiático, no Brasil e no mundo todo. Esse preconceito, que se materializou em hostilizações e agressões, originou-se em grande parte por fake news disseminadas contra essa população e contra a China. As notícias falsas, aponta ela, são baseadas na descontextualização das informações e em narrativas que inspiram medo. A autora explica a íntima relação dessa resposta preconceituosa com o medo. Ela também destrincha os mecanismos psicológicos que há por trás do ato preconceituoso, que incluem uma visão binária do mundo, dividida entre bom e mal. Essa visão levaria a pessoa a ver o outro como perigoso, julgando-se estar no direito de se defender e se proteger. O texto da autora apontou, ainda na fase inicial do vírus no continente americano, que seria ali, naquele impasse, que países decidiriam o rumo que tomariam. Se encastelariam nos interesses particulares de cada nação ou se colocariam a colaborar, em um momento em que grandes nações e superpotências poderiam se ver tão vulneráveis quanto nações sem tanto poder. Bom, o que é interessante no texto da Silvia Dantas, esse texto que a Núria acabou de ler, é o quanto uma doença é associada muitas vezes a uma etnia ou país. Aí a primeira coisa que eu pensei foi na questão da gripe espanhola, que ela surge nos campos de treinamento militar dos Estados Unidos e ela vai para a Europa junto com soldados durante a Primeira Guerra. E como muitos governos censuravam na época a informação sobre a disseminação, a imprensa espanhola é a única que consegue noticiar o caso e o nome se populariza como gripe espanhola. Essa informação a gente tirou de um texto que foi recentemente para o blog do museu, de uma outra série que está rolando paralela à mobilidade humana e coronavírus, que é a Hospedaria em Quarentena. Sim, e outro elemento que a Silvia traz também muito forte, me parece, como umas informações que podem ser descontextualizadas, né, que são disseminadas para a população. E eu acho que as fake news atuam nesse mecanismo, né? Uma pessoa quer se defender, está em um momento de crise e se aferra-se com essa informação que define um inimigo muito claro. Então, ao definir esse inimigo bem claro, digamos, ela faz uma leitura simples, simplista da informação. E, ao mesmo tempo, o papel que a imprensa tem muitas vezes em dar um rosto específico dentro de uma caixa para o que seria essa pandemia. Como é que eu represento a pandemia se eu não consigo, para além das ilustrações do vírus, representá-la a partir de desenhos, de gráficos, enfim. O texto da Silvia, ele foi no início do nosso projeto, quando a gente começou a receber essas contribuições de textos lá no Museu da Imigração, né, para publicar. E desde então já se passaram 3 meses, praticamente, de experiência de Covid, né? Então, no começo você tinha várias notícias sobre
asiáticos sendo ofendidos, atacados em espaço público. E agora, mais recentemente, a gente vê africanos, a gente vê pessoas negras sendo atacadas fisicamente, né, e sendo assassinadas. Eu acho que é importante também notar isso, assim, que esse inimigo vai mudando conforme o momento, apesar de sempre atacar alguns grupos específicos. Por exemplo, a gente pega uma situação real que aconteceu há pouco tempo aqui na cidade de São Paulo. O João Manuel foi uma pessoa, não sei se vocês sabem, um angolano que foi vítima de um ataque xenófobo que acabou fatalmente com a vida dele, né? A gente estava falando, né, dessa necessidade de se defender e se proteger de um mal criado, que a Silvia Dantas levantou no seu texto, né? A pessoa que faz o ato preconceituoso, diz ela, está, na verdade, se protegendo e defendendo de uma ameaça. Só que ela está atacando a pessoa. E no caso do João Manuel, isso culminou em um ataque fatal, onde a vítima acabou perdendo a vida. Então, essa defesa, na verdade, acaba se manifestando no ataque à outra pessoa. Sim, sim. Eu achei até interessante que nesses textos que eu estava separando tem um link específico falando disso que você comentou, né? Como na China agora tem alguns casos de fechamento de comércios para imigrantes africanos. Como a gente já viu em outros lugares também, a China já tem um histórico de cooperação com alguns países da África, né? Em especial países como Angola, Nigéria, Quênia, Burundi. Então, na cidade de Guangzhou teve um caso específico de um McDonald's que colocou uma placa na porta dizendo que estava proibida a entrada de africanos no estabelecimento por conta das políticas do coronavírus. Mas é interessante pensar, se lá no início a questão era os asiáticos, agora a gente vê os africanos sendo barrados, mas ao mesmo tempo são sempre os mesmos grupos sendo barrados nesses lugares. Se for pensar o histórico de como a doença chegou aqui no Brasil, se falou tanto da doença vindo dos países asiáticos, e aí os primeiros casos apareceram principalmente da Europa, que naquela época era o epicentro. Apareceram da Itália, apareceram alguns casos dos Estados Unidos, de pessoas voltando de férias. Então, interessante pensar quem que é o rosto e quem que é o portador desse vírus, no caso, né? Que é interessante porque a doença começou lá na China, né? Então tinha o rosto bem claro, como o Gui falou. Mas no momento que globalizou, e pensando aqui no ponto de vista do Brasil, ao invés de ir na cara de uma pessoa europeia, de alguém branco, foi direto para quem sempre é mais oprimido, né? Então, os negros, os africanos. É uma pandemia que ela nasce no momento em que boa parte da população vive no ambiente urbano, que vivemos todos juntos, vivemos em cidades grandes, com trabalhos que muitas vezes não nos garantem segurança, trabalhos precarizados, informais, que acabam colaborando na disseminação do vírus. E, ao mesmo tempo, o quanto se cria um estereótipo, o quanto se cria uma ideia de um endereço e uma narrativa de onde essa pandemia veio, né? E um ponto importante também, eu acho que o texto da Silvia já traz, é que determinadas posições preconceituosas e que tendem a direcionar a violência contra determinados grupos específicos, determinados grupos migrantes, determinadas nacionalidades, elas se potencializam muito quando autoridades políticas passam a vocalizar esse tipo de posição. E que tem um alcance muito maior do que eu, você, quem está escutando, enfim, a gente falar isso no nosso cotidiano é uma coisa. Tudo bem, a Silvia também fala de como as redes sociais potencializaram isso, né? As posições preconceituosas no almoço de família, isso passou a ser disseminado pela internet, ok. Só que quando uma autoridade, do lugar de autoridade dela, ela passa a disseminar isso, também tem um efeito muito mais prolongado e muito mais forte, né? Porque você está autorizando, além de tudo, as pessoas a se posicionarem dessa maneira. E tanto uma autoridade, que nem você comentou, uma autoridade que seja um presidente, um governo, uma associação científica pode ser uma autoridade também. A imprensa pode ser uma autoridade nesse sentido, porque ela molda a opinião pública. Então, quando um jornal escolhe utilizar imagens, no caso, no começo da epidemia, só de asiáticos para falar sobre a epidemia, para personificar esse vírus, ela também escolhe construir uma narrativa de poder e uma narrativa de exclusão. O próprio jornal dá arcabouço e dá material para que essa pessoa possa trabalhar o preconceito. Em certa medida, ele ganha também uma materialização do preconceito a partir daquelas notícias. Está no jornal, quer dizer que é verdade. Está na boca daquela pessoa que é uma autoridade, quer dizer que é uma verdade também.
A Silvia também aponta para quais vão ser os desafios. Vamos lembrar que esse texto foi feito em março, foi publicado em março, então os desafios ainda eram um pouco definidos. Não que agora a gente já sabe o que vai acontecer daqui para frente. Ela falava aqui do como que a gente vai usar as tecnologias da comunicação, né, que elas nos impossibilitam de compartilhar uma mesma realidade. Muito a partir das fake news, existem várias realidades construídas. Então, será que a partir de agora a gente pode olhar para trás, ver se as tecnologias foram mais um aliado, foi um inconveniente em afrontar a pandemia? A nossa primeira entrevistada da série foi a Patrícia, mulher peruana que mora no Brasil desde que, em 2007, decidiu ir para Fortaleza, Ceará. A princípio, viajou para fazer um voluntariado que duraria poucos meses, mas depois de se encantar com a cidade, decidiu ficar para além dos planos iniciais. Patrícia nos relata sua passagem por diferentes cidades do país. De Fortaleza, foi morar em São Paulo, mais tarde em São Luís e finalmente Salvador, onde mora atualmente com sua bebê e marido. Logo no momento em que a pandemia se intensificou no continente americano, em março, fazia uma semana que a Patrícia e sua filha haviam chegado em Arequipa, sua cidade natal. Ela se encontrava no país para resolver questões burocráticas e visitar a família. Com o isolamento social e as medidas adotadas pelo governo peruano, entre as quais o fechamento de fronteiras e toques de recolher, Patrícia se viu obrigada a permanecer no país. Segundo o seu relato, essas mudanças dificultaram a resolução dos processos burocráticos que foram, em primeiro momento, o motivo da sua visita. Além disso, os planos de levar sua pequena a conhecer a cidade não puderam ser mais realizados. Embora a situação tenha trazido empecilhos inesperados, ela se sente confortada lidando com a pandemia no espaço que, anos atrás, ela deixou, acompanhada da rede de mulheres da sua família, que agora conseguem auxiliar na criação da bebê. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção na fala dela é o quanto a gente está à deriva, dependendo de todos os processos da nossa vida. Processo de documentação, processos de trabalho, processos que são burocráticos. É esse ponto que ela toca. É uma das coisas que é muito importante da gente pensar, que é uma característica dos processos migratórios contemporâneos, essa questão da não sedentarização do sujeito. Então, diferente do modo como era feito no passado, esse sujeito que ele migrava e muitas vezes ele ia permanecer nesse espaço o resto da vida dele, hoje o migrante tem que muitas vezes ou é levado pelo próprio processo globalizante de trabalho de procurar outros lugares, quais serão as pessoas que podem entrar ou podem fazer parte da identidade daquele país. Sim, Gui, isso que você fala é bem interessante. Inclusive, na fala dela, a gente pode ver como alguns deslocamentos da Patrícia realmente fogem da vontade simples de querer ir para um lado. Muitas vezes vem uma influência da documentação, inclusive uma pressão maior com travas burocráticas envolvendo xenofobia, né? A gente vai ouvir agora. Fui na Polícia Federal em Fortaleza, mas foi muito mal. A Polícia de Fortaleza me tratou um pouco mal. Falou que eu não poderia fazer nenhum tipo de visto lá. Eu tive que ir para São Paulo. Eu queria voltar para Fortaleza, mas aí eu cheguei em São Paulo. Comecei a fazer o visto, os documentos, tudo, mas eu acabei ficando porque aconteceram muitas coisas. Eu comecei a descobrir a cidade. Então, interessante, nesse trecho aqui, a Patrícia fala, assim, bastante claramente, pelo menos para mim, que o deslocamento de Fortaleza para São Paulo se vê influenciado pelo fato dela não conseguir fazer a documentação dela em Fortaleza, e ela, inclusive, comenta que a polícia tratou ela um pouco mal. Então, é para dar essa dimensão, né, de que um deslocamento pode ter muitas nuances. Lógico, sempre tem a vontade, afinal é você que migra, não é para tirar a subjetividade da pessoa que decide migrar. Só que, às vezes, tem envolvidas umas estruturas maiores atrás dos deslocamentos. Aí depois a Patrícia também vai comentar que ela se encontra no Peru também com o objetivo de renovar os documentos, inclusive de fazer o diploma dela. Toda a questão burocrática que a pessoa tem que resolver está no Sudeste, porque no Sudeste é onde você tem a maior concentração da população migrante no Brasil, mas ao mesmo tempo impossibilita quem está em outras regiões de fazer todo o seu processo burocrático de documentação. A pessoa tem que se deslocar, vir até as grandes cidades, vir até São Paulo para realizar isso.
Então eu decidi, resolver essas coisas, o problema do meu diploma, da graduação. E eu basicamente assim, decidi vir para o Peru para fazer isso, assim, basicamente só isso. Vocês já comentaram, né? Já falaram um pouco dessa questão se a migração é um assunto de escolha individual. E aí tem um aspecto interessante das pesquisas, que a teoria que ela é mais difundida, digamos, no senso comum, e também foi mais difundida até na própria academia por muito tempo, foi uma teoria que se chama neoclássica, que é uma teoria que se perguntava por que as pessoas migram de um lugar A para um lugar B. E aí elas meio que determinavam que, então migra do lugar A de um lugar B porque A é mais pobre que B. Migrar de um lugar mais pobre para um lugar mais rico. Existiam modelos matemáticos que tentavam demonstrar por que B era mais rico que A, e enfim, e assim por diante. A crítica, né, que veio para essas teorias, essa visão, é justamente que tem uma noção aí de indivíduo, de ser humano, que é o ser humano calculista, é o ser humano que consegue calcular tudo, ter noção de todas as escolhas em termos de ganhos e perdas. O que acontece, e acho que a história da Patrícia mostra, é que uma coisa é muito mais dinâmica. São muitos fatores emocionais que se conjugam com fatores burocráticos e que sim vão gerando decisões. A Patrícia é quem decidiu o que ela está fazendo da vida dela, mas que não é essa decisão individual da cabeça de uma pessoa que calculou que tal lugar é melhor que tal lugar. Acho que essa é um mito um pouco que se instaurou na visão sobre migração de uma maneira mais geral e que é importante ela ser revista. E aí uma outra coisa também que eu gosto muito dessa entrevista é essa noção de várias cidades que a Patrícia traz, né? A Patrícia conta de uma história de mobilidade que não é Brasil-Peru. A história dela é impossível de ser contada se você não passa por São Luís, se você não passa por Salvador, se você não passa pela cidade de São Paulo, Arequipa, que não é Peru, né? Arequipa é um lugar específico do Peru também, né? Então, eu acho muito legal isso também, de pensar que as mobilidades têm um termo também que se utiliza nas ciências sociais, que é de escalas, né? São várias escalas que estão em jogo. Tem a escala nacional, que é Brasil, as escalas estaduais, Estado de São Paulo, e a escala da cidade ali, do cotidiano. Não, e quando a gente pensa também numa escala nacional só, a gente pode acabar caindo numa lógica de um nacionalismo metodológico também, de pensar apenas como as políticas migratórias elas se refletem a partir da perspectiva dos países e não a partir da perspectiva dos indivíduos. Só dá para entender os deslocamentos dela pensando nas relações de exclusão que tem dentro dessas cidades. Outro aspecto que levanta a Patrícia, né, que a gente pode pensar a partir do depoimento dela, é na questão do gênero e a migração. Como é que é quando uma mulher migra? É a mesma coisa que quando o homem migra? Enfrenta as mesmas coisas, os mesmos desafios, os mesmos preconceitos? Como é que é isso? Ela, inclusive, traz o depoimento da maternidade. Como é que uma pessoa se torna mãe fora do país? Quando ela volta para o Peru, ela fala que realmente é difícil estar fora do país, mas que ela se sente confortável, porque lá tem a rede de mulheres da família dela. Isso nos permite pensar como é que é uma maternidade fora do país e como é que é quando essa maternidade volta para o país. Essas redes, principalmente de mulheres na criança, são muito importantes na criação de um filho, de uma filha, imagino. E aqui eu tenho mais ajuda, eu tenho mais presença de mulheres, assim, tipo, de mulheres da minha família, que me ajudam a criar e cuidar da minha filha, que é minha mãe, minha avó, minha tia, etc. Então, para mim é muito melhor ficar aqui do que estar lá. Falando de gênero e migração, né, é um tema que é até bastante pesquisado pela academia, é um tema que até o Museu da Imigração trabalhou em algumas das exposições. Acho que aqui agora poderia comentar um pouco, né, sobre a exposição Vidas Refugiadas. Uma exposição de fevereiro de 2015 que vai para o museu em maio de 2017. A pesquisa e as fotografias são de duas pessoas, a Gabriela Cunha Ferraz e o fotógrafo Victor Moriyama. Traz a história de 7 mulheres em seu cotidiano e vida na cidade de São Paulo, 7 mulheres refugiadas.
A definição de refúgio é concedida a um indivíduo que sai por fundado temor de perseguição do país em que ele vive ou do território em que ele vive por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas. E enquanto tramita esse processo de refúgio, esse indivíduo ele não pode ser extraditado ou expulso do país em que ele chega. E esse processo muitas vezes é bem burocrático e bem longo. Então, mais uma vez, a gente está falando de uma questão de documentação. E aí, quando a gente está falando da questão dessas mulheres, que a exposição trazia, você tinha outras categorias que se encaixavam dentro da lógica do refúgio, não apenas como uma perseguição ou uma não proteção do Estado em que elas viviam, mas uma violência que está muito no âmbito pessoal também, uma violência doméstica, um casamento forçado, uma maternidade, como fatores de expulsão, como fatores que levavam essas mulheres a ir para outros lugares, que são questões que os homens refugiados não passam, que as mulheres têm. Então, o material educativo trazia todas essas questões que o educativo fez, pegou a partir das exposições, trouxe a história dessas mulheres, trouxe outros recortes, para a gente pensar um pouco como é que se dá essas lógicas de expulsão e de inserção nas novas sociedades. Esse material está disponível no museu, caso alguém queira ver, está no site do museu, na aba de materiais educativos, foi feito com ilustrações da Bruna Marques, que é do setor educativo, da Carol Rossetti, que é uma outra ilustradora que participou do material também. Caso você queira mais informações sobre, os vídeos estão disponíveis no YouTube, vocês podem encontrar tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto nas outras redes do museu. Eu acho que no Vidas Refugiadas aparece bastante como, por fato de serem mulheres, determinadas violências afetam elas de uma maneira específica. Me marcou muito a história da Sylvie, que é advogada, né, da República Democrática do Congo. Ela é refugiada reconhecida aqui no Brasil, e ela tinha um companheiro, né, que estava lutando contra esse regime ditatorial, e a família dela descobre que ela está casada com esse rapaz. O companheiro dela é enterrado vivo, e depois ela vai descobrir que ele não morreu nesse momento, e o pai dela, por uma regra social, teria que também matar ela por uma questão de honra. Ou seja, olha o nível das violências, né, as diversas camadas que vão recair no corpo dessa mulher, por ser mulher, né? Porque a honra vai ser limpa com o corpo dessa mulher. Para não sofrer essa consequência, essa mulher tem que mudar de país. Mas isso é no país de origem. No caso da Patrícia, apesar de ser um pouco difícil já falar o que é país de origem, país de destino, nessa situação de pandemia, né? Porque eu acho que uma coisa interessante da entrevista é justamente esse estranho que ela acaba tendo quando volta para casa, que inclusive é o que dá título à entrevista, o espaço que eu deixei. Ela tá falando, né, de uma sensação de estranhamento de voltar para casa. Então, é lá que ela tem uma experiência marcada pelo gênero, ao mesmo tempo também, que é reencontrar com essas redes de mulheres dentro do caos total que é a pandemia, das coisas negativas, ela vê como positivo. Estou me acostumando à minha mãe, ao espaço que eu deixei, a minha avó, a minha família, tudo, mas ao mesmo tempo eu não consigo aproveitar da cidade. Então, eu estou aqui em casa presa, não consigo tampouco ver outra parte da minha família que eu queria muito ver, que são minhas irmãs, minhas sobrinhas, e eu não consigo também sair com minha filha, né? Porque eu queria muito levar minha filha para passear na minha cidade, mostrar ela as coisas. Tem uma outra mulher que participou desse projeto também, que é uma professora nigeriana, a Annie Jonathan, que ela tem uma história que não aparece na exposição, mas em um evento que aconteceu no museu na época da exposição, ela contou sobre isso. Ela sai da Nigéria, ela era professora de inglês e lecionava numa escola missionária mista com garotos e garotas. Ela sai de lá fugida por conta do Boko Haram, por conta de perseguição religiosa, perseguição por ela ser professora. O primeiro lugar que ela chega no Brasil é Salvador. E aí quando ela chega em Salvador, ela contou pra gente que, chegando lá, perguntou para um funcionário no aeroporto onde ela podia ir, que alguém poderia ajudá-la, que ela estava precisando de auxílio, porque ela tinha acabado de chegar no Brasil. A pessoa indicou um ônibus para ela pegar. Ela pegou um ônibus e 2, 3 dias depois ela estava em São Paulo. Então, quer dizer, quando a gente fala de concentração de informações, concentração de serviços, a gente também está falando disso. Ela veio até São Paulo para conseguir ter acesso a todo o seu processo de legitimação enquanto solicitante de refúgio.
ou até o seu processo enquanto inserção na sociedade, auxílio de moradia, saúde, habitação, educação. E ao mesmo tempo que a pessoa acessa, ela nunca acessa de fato, porque a cidadania para ela é sempre incompleta a partir do momento que ela não consegue exercer a mesma profissão que ela exercia no lugar de origem, a partir do momento que a língua é diferente também. E chamando atenção para isso, né, que é importante falar de gênero e imigração, porque é importante ressaltar que as experiências de fato são diferentes. As violências, né, as camadas de violências que recaem são com certeza diferentes, e são diferentes, isso, entre homens e mulheres. Ou seja, uma pessoa ser pai na migração é diferente de uma pessoa ser mãe na migração. E a falta que vai fazer a rede de mulheres em volta também vai ser distinto para homens e mulheres. Falando de gênero e imigração, como a gente estava falando o outro dia, né, é usado bastante o termo de feminilização da migração. Realmente a gente estaria falando de uma época onde o número de mulheres que migram é maior, e aí que hoje em dia tem bastante consenso que, na verdade, o número de pessoas que migram está bastante dividido na metade. Aproximadamente 50% das pessoas que migram são homens e aproximadamente, né, por consequência, 50% são mulheres. Só que esse fenômeno se remete mais a uma maior importância que tem um sujeito mulher ao migrar, já seja que essas mulheres se organizam melhor quando chegam à cidade, mas, claro, isso também vem com a consequência de que as pesquisas começam a se concentrar mais nesse grupo também, isso também aumenta a visibilidade. Tem outros autores, por outra parte, que também falam de maior migração feminina, o que eles chamam de mais autônomo, que seria as mulheres não migram só para se reunir com as famílias, senão que as mulheres migram também por conta própria. Também tem uma linha de autores que fala nesse sentido. O terceiro texto que a gente vai ver agora também traz à tona o gênero na migração com outro elemento, que seriam as fronteiras. O texto Coronavírus, Mulheres e Fronteiras, Reflexões Latino-Americanas, é de autoria de Menara Guizardi, pesquisadora da Universidade Nacional de San Martín, da Argentina, e da Universidade Tarapacá, do Chile. Um primeiro elemento importante nessa discussão é o conceito de área de fronteira, regiões localizadas geograficamente nos limites das nações. Nelas, a existência das próprias fronteiras nacionais, linhas imaginárias que separam dois territórios, se tornam um fator que impulsiona o atravessamento entre esses países. Outro ponto importante do artigo é a perspectiva de gênero. A partir dessa chave de análise, Menara nos mostra que as mulheres são colocadas em posições ainda mais vulneráveis nessas áreas de fronteira. Isso decorre principalmente pelas pressões que recaem sobre elas, surgidas do âmbito doméstico, e por serem vistas nestes locais como exploráveis no mercado de trabalho. A autora ressalta ainda como diversas violências, com destaque à violência sexual, são direcionadas a essas mulheres, seja vinda de autoridades locais, das forças de segurança ou do narcotráfico. A autora nos alerta para os riscos envolvidos em se fechar as fronteiras sem a devida escuta dessas mulheres, agentes fundamentais da vida social nesses locais. Segundo a autora, isso deveria, pelo menos, nos manter atentos à questão de quem estamos protegendo e a quem estamos expondo, ao adotarmos medidas como o fechamento de fronteiras. O que mais me chamou a atenção do texto da Menara quando li é essa noção da fronteira como um lugar onde acontecem coisas realmente, né? A fronteira não é só uma linha que divide um país em um outro, senão é uma área, é um lugar. Então não é só uma passagem, é um lugar onde acontecem coisas onde as pessoas moram. Realmente essa noção levantada por ela me chamou a atenção para ver a fronteira de um outro jeito. A mesma coisa para mim. Primeiro que a fronteira é porosa, de que tem grupos que não necessariamente pertencem a um lugar ou ao outro, enquanto a fronteira é a região de maior interesse dentro das políticas migratórias, é onde se escolhe fechar ou se escolhe abrir dependendo do grupo, mas aonde está o menor nível de investimento, também pensando em relação a trabalhos, ofertas de serviço, a regularização. As fronteiras normalmente estão muito distantes dos centros decisórios. As zonas de fronteira são zonas muito mal conhecidas,
também não existe um interesse muito político, mas são fundamentais para quando se está pensando política de trânsito de pessoas. Você determinar se vai entrar mais gente, se vai entrar menos gente, o que você vai fazer para garantir que algumas pessoas possam atravessar. A região de fronteira ela é fundamental para a implantação desse tipo de política. Também discutindo a perspectiva de gênero, que é olhar para os impactos possíveis da pandemia, mas como é que as mulheres vivem, principalmente as mulheres que estabelecem as relações entre famílias que estão entre essa fronteira, né? Essa linha imaginária que é a fronteira nacional. Relacionado à questão da fronteira que a Menara traz, gostaríamos de sugerir a vocês para darem uma olhada num site chamado Borders, Fronteiras em inglês, que é da Vox, um grupo de jornalistas americanos, que tem vários projetos. Nesse projeto especificamente, eles fazem um conjunto de documentários muito bem feitos, curtinhos, de 15 minutos, onde cada um deles fala sobre uma fronteira entre 2 ou mais países do mundo inteiro, assim. Trazem a história dessa fronteira, e uma coisa que eu acho muito legal é que eles também focam no cotidiano, né, das pessoas que são fronteiriças, que moram lá. Então, é uma leitura interessante, que além de entender como é que aquela fronteira chegou lá, né, às vezes é muito arbitrário, aleatório, às vezes tem uma história mais ou menos controversa, as políticas que tem atrás de várias dessas fronteiras, os interesses de governantes, de presidentes, de líderes. E, além disso, como que isso acaba afetando as pessoas que moram lá. Então, é bem legal, bem interessante, dá um panorama assim, bem completo de cada uma das fronteiras. A gente vai deixar aqui o site para vocês. E depois no YouTube tem vários outros, então a gente sugere ir lá dar uma olhada. Mas para você, jovem interessado em imigração, que não lê inglês, porque o site está em inglês, vá para o Google Tradutor e traduza assim a parte do texto só para você ter uma informação contextual, porque o material mais interessante ele é visual, ele é texto, ele é fotos e imagens, mas dá para fazer no Google Tradutor e ter a informação, e é um material muito rico mesmo. E os vídeos estão legendados, então em relação aos vídeos não tem problema. Separei aqui uma frase que está lá no site deles que eu achei bem interessante, que é: se você quer saber os maiores medos de um país, olhe para suas fronteiras. Acho maravilhosa essa frase. Acho maravilhosa e realmente dialoga muito com o texto da Menara, porque ela trabalha muito nessa questão das fronteiras como locais em que as disputas geopolíticas vão se expressar. E isso na América Latina a gente fala muito pouco, né? Na verdade, no Brasil se conhece muito pouco das disputas históricas que as nossas fronteiras são resultado, são fruto, né? Mas é óbvio, cada coordenada, cada pontinho, ele não é um acidente histórico. Ele foi, em algum momento, uma disputa entre o Império Espanhol e o Império Português, e isso foi mudando. Eu acho muito interessante essa visão de que nessas áreas de fronteira que se expressa essas tensões que são geopolíticas. Lembrei muito que a fronteira ela se encontra também dentro dos países. Boa parte dos migrantes que estão em territórios que são de países ditos desenvolvidos, eles são migrantes que partem das ex-colônias desses países. É só a gente pensar na quantidade de imigrantes de países francófonos da África que estão hoje na França e que deixaram de ser colônias francesas na década de 60 e 70. Muita gente, quando foi para a França, né, os pais, os avós, essas pessoas ainda faziam parte do território francês. Quando elas chegam lá, elas descobrem que elas não são francesas. E quando os brasileiros vão para a Europa, apesar das ascendências, apesar dos avós de determinada pessoa serem italianos, espanhóis, franceses, portugueses, essas pessoas não são portuguesas, elas não são italianas. Criam-se territórios separados do que seria, de novo, o que a gente comentou, a cidade ou a cidadania de fato para essas pessoas. Queria deixar também um último comentário desse bloco aqui, que o episódio que, sei lá, todos os episódios são muito bons do Borders, mas um me chamou muita atenção pela proximidade com o caso que a Menara traz, que é o do Haiti e da República Dominicana.
o documentário se foca na experiência de mulheres que saem do Haiti, vão até a República Dominicana e voltam com mercadorias. E aí tem toda uma explicação, porque o Haiti foi colonizado pela França, né? E a República Dominicana foi colonizado pela Espanha. O episódio também levanta a questão do racismo também, que Haiti é uma ex-colônia bem peculiar, né? Que conquistou a independência de uma maneira bem peculiar também, fazendo uma revolução. Então isso também tem a ver, né? A história que trazem essas duas ex-colônias para definir o momento que elas se encontram agora, esses dois países, né? Pensando nessas questões que o texto da Menara traz, a gente está vivendo agora num momento que os países eles estão fechando fronteiras. Como isso se reflete na vida das pessoas que vivem nesses espaços porosos? Sabe o que eu fiquei pensando? Que, assim, um episódio que eu também achei muito legal é o do Nepal. Lá eles estão falando não de fechamento, né? Mas de abertura. É o momento que tá chegando uma estrada, abrindo de alguma forma uma fronteira, que também ali não é exatamente nacional, mas envolve a fronteira com a China, né? É todo o estilo de vida que modifica. O documentário mostra as tradições antigas deixam de ser tão importantes porque começou a chegar a mercadoria da China. Então, ela vai aproveitar para fortificar aquele território. Se a abertura traz tantas consequências como mostra o episódio, o fechamento, como está acontecendo agora, né, a gente pode imaginar que vai ter mudanças tão profundas quanto. Que tipo de tecnologia você precisa para fechar uma fronteira? Abordaremos agora o artigo Mobilidade, Confinamento e Migração na Pandemia, escrito a convite do museu pelo pesquisador Douglas de Toledo Pisa, que é doutorando e mestre em Sociologia pela New School for Social Research, na cidade de Nova York. O autor aborda como o fechamento de fronteiras, quando feito de maneira parcial e arbitrária, focado em determinados grupos, em específico, migrantes de países do sul global, não só é ineficiente no combate à proliferação da epidemia, como expõe estas pessoas a uma posição ainda mais vulnerável. Observa que temos visto essa medida sendo empregada como justificativa de governos que utilizam as migrações, mais uma vez, como bode expiatório de problemas internos. Mais do que ser uma medida sanitária que impede a proliferação do vírus, criando barreiras para o contato social, o fechamento afeta sobretudo migrantes e refugiados que já têm sua liberdade cerceada na busca de melhores condições de vida. Essa camada de barreiras que não as impede de migrar, mas as colocam em posições precárias de segurança e disposição, o que aumenta ainda mais as chances que estes grupos têm em contrair a Covid-19. O texto aponta exemplos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, em especial na Itália, em que o autor nos lembra de que mesmo a recomendação de isolamento social, de permanecermos em casa, é um privilégio comparado a grupos que não dispõem de moradia fixa, documentos de permanência em determinado território, ou que precisam sair às ruas para trabalhar. A ausência de documentação é um ponto importante levantado por Douglas, pois, sem acesso aos documentos, migrantes também não têm acesso aos serviços públicos, aos hospitais e ao trabalho formal. Como ele coloca em determinado momento, a epidemia não começa e nem termina na fronteira. Isso coloca migrantes, muitas vezes, em uma posição de lugar nenhum. Não podem retornar por questões econômicas, mas não podem entrar por questões sanitárias. Tem um ponto do texto do Douglas que eu acho que é a discussão do próprio conceito que nomeia este nosso projeto, que é de mobilidade. Por mobilidade a gente pode falar tanto do deslocamento de pessoas, mas de coisas também, né? E dá também para você entender como esses dois tipos de deslocamento estão relacionados. Por exemplo, no texto da Menara ou nos vídeos do Vox, fica claro que as mercadorias que estão do outro lado da fronteira, itens de primeira necessidade, alimentação, são muito importantes para essa mobilidade, para a pessoa atravessar a fronteira e depois voltar para vender. Um ponto também que a gente já falou na entrevista da Patrícia, essa noção de mobilidade que ela não é ingênua, não é uma noção ingênua de mobilidade, ou seja, que as pessoas podem ficar circulando à vontade, não. Essa mobilidade ela é muito determinada, né? Segundo alguns marcadores que a pessoa tem. Se ela é negra, se ela é mulher, se ela é branca, se ela é homem, Isso vai determinar bastante o tipo de movimento que ela vai fazer e a experiência que ela vai ter desse movimento. Essa pergunta, né? Será que faz sentido fechar uma fronteira no momento de pandemia?
O Douglas parece sugerir que essas motivações são muito mais políticas, né? Um momento onde os governos se aproveitam para fechar essas fronteiras. Então, se a gente for olhar pelas necessidades das pessoas que estão lá, pelas necessidades da pandemia não se proliferar. Até porque quando você fecha a fronteira, você tem todo um efeito colateral e outras coisas que vêm junto com o fechamento, que é uma ausência de acesso aos serviços públicos também. Acho que ele chega a abordar um pouquinho disso no texto, de como o fechamento da fronteira é só a materialização de um outro tipo de exclusão, de um outro tipo de fechamento que ele vem colocar a pessoa numa posição indocumentada. Então, por exemplo, se eu não consigo entrar pela fronteira legal, pela fronteira que aquele governo me possibilitava da primeira vez, eu vou entrar de uma outra maneira. E se eu entro de outra maneira, eu não vou ter acesso a esses serviços, eu não vou poder ir para um hospital caso eu precise. Ou se eu estou de uma forma indocumentada, caso eu fique doente, eu não vou procurar os serviços públicos para me ajudar, vou simplesmente esperar a doença passar. E a gente coloca numa outra vulnerabilidade também. Exatamente, não é só ineficiente com a pandemia, senão que vulnerabiliza as pessoas enormemente. Sim, a gente vai acabar abordando isso de outras maneiras em outros textos. É um tema que ele é recorrente à medida que a própria situação de pandemia vai aumentando. Para finalizar esse programa, eu gostaria de deixar para vocês uma indicação de um material que outros funcionários do museu têm produzido também, material para as redes sociais, chamado Me Indica, que toda semana, na quinta-feira, são postadas dicas culturais, literárias, cinematográficas sobre determinados temas. Inclusive, o último tema agora, do dia 18 de junho, foi sobre refúgio, que foi um tema que a gente falou bastante aqui no programa. Para vocês terem uma ideia do que são essas indicações, a gente vai falar algumas delas para vocês. Tem, por exemplo, o filme de um artista visual chamado Ai Weiwei, um artista chinês. O nome do filme é Human Flow, e nesse documentário ele retrata ao longo de um ano o fluxo atual de migrações e a crise de refugiados em 23 países diferentes. E tem também lá no Me Indica o Também os Brancos Sabem Dançar, do Calafepanga, livro de 2018. Esse livro é muito bom, eu li, e é emocionante. O livro narra a experiência de um músico, escritor angolano, na fronteira entre a Suécia e a Noruega, com o objetivo de chegar até Oslo para se apresentar junto da sua banda. Também temos a entrevista à Lara Lopes, chamada Brasil não tem mais estabilidade para refugiados LGBT como antes. Lara Lopes é uma refugiada moçambicana que foi entrevistada no programa Elora e Ela. A Lara é uma refugiada, né, que levanta muito a pauta LGBT e a violência contra as mulheres também. Ela também fala bastante na entrevista. E com isso, a gente termina esse primeiro episódio. Espero que vocês tenham curtido. Só falar que essa discussão não se encerra por aqui. Gostaríamos de fechar os futuros episódios com mensagens de ouvintes. Então, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, pode mandar sua pergunta ou seu recado para o e-mail museudaimigracal, sem ser cedilha e sem tio, @museudaimigracal.org.br. Pensando nas questões que a gente abordou nesse episódio, para vocês, o que significa fronteira? Quais histórias que vocês conhecem que ser homem ou ser mulher fez muita diferença para a história da migração da pessoa? Vocês acham que as tecnologias da comunicação vão ajudar ou vão atrapalhar nesse processo da pandemia e da mobilidade? Este foi o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.